Olá, turma. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade ao estudo da derivada de funções aplicando a regra geral. Trabalharemos novos exemplos e nesta aula os exemplos não são tão imediatos quanto os exemplos trabalhados na aula anterior. Ou seja, nós trabalharemos funções em que o expoente da variável não é necessariamente um número natural. Pode ser um número inteiro ou até um número racional, ok? Vamos começar aqui com esse exemplo 4, dando continuidade aos exemplos da aula anterior. É o nosso exemplo 1 dessa aula. E vejamos o seguinte, se f de x é 1 sobre x, então quem é a derivada de f de x, ou seja, quem é f' de x. Pessoal, vamos lembrar da regra geral. Se f de x é uma função do tipo x elevado a n, sua derivada é do tipo n vezes x elevado a n menos 1. É isso? A gente diminui 1 no expoente e ele volta multiplicando. Ora, aqui não é x elevado a n, é 1 sobre x, mas eu posso subir esse x. Vamos lembrar do seguinte, ó. Se f de x é igual a 1 sobre x, atenção, pessoal, quando eu tenho uma variável no denominador de uma fração com expoente, que sempre tem expoente, óbvio, porque quando não aparece é 1, ela pode ir para o numerador, ela está dividindo, pode passar multiplicando e eu mudo o sinal do expoente. Então, essa função eu ainda não estou derivando, pessoal, presta atenção. Eu só estou reescrevendo esta função, subindo essa variável que está no denominador para o numerador para aplicar essa regra geral. Então, essa função é a mesma função, f de x igual. Como um é elemento neutro da multiplicação, eu não preciso repetir. Fica x, ó, o expoentezinho que está aqui é 1, é porque ele não aparece. Então, fica x elevado a menos 1. Tá certo? f de x, isso aqui é a derivada? É não, pessoal. Não derivei, não. Eu só fiz reescrever a função. Era 1 sobre x, é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Agora sim, nós vamos aplicar a regra da derivação. Vai ficar f de x, ou f', ó, a linha agora significa que eu vou derivar. Esse menos 1 volta multiplicando, menos 1 vezes x elevado. O expoente volta multiplicando, e ao expoente que era menos 1, eu diminuo 1. Do expoente que já está, eu coloco menos 1. Como o expoente era menos 1, ficou menos 1, menos 1. Logo, f' de x vai ser, ó, menos 1, basta deixar o menos, porque uma vez x é x. Vocês lembram que quando eu tenho 1 atrás do x, esse 1 não precisa aparecer. Então, fica menos x, ó, uma vez x, x, elevado a menos 1 dá menos 2. Lembrem-se que quando eu tenho sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Ficou menos x elevado a menos 2. Só que no início não tinha expoente negativo, então eu não devo deixar a resposta com expoente negativo. Agora eu faço o processo inverso. Aqui eu subi para mudar o sinal do expoente, agora eu desço. Aqui embaixo tem o que? É como se tivesse 1. Então eu faço isso, ó, f' de x, eu inverto 1 sobe, esse menos é da fração, 1 sobre, e o x elevado a menos 2 que está em cima desce com o sinal invertido, para eu não dar a resposta com o sinal da variável, do expoente da variável negativo. Portanto, f' de x é menos 1 sobre x ao quadrado, tá certo? Em outras palavras, se f de x é igual a 1 sobre x, então f' de x é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. A gente provou aqui com o passo a passo. Ficou entendido, pessoal? Espero que sim. Vamos trabalhar um outro exemplo para ficar cada vez mais claro, beleza? Opa. Se tivermos aqui, atenção, vamos pegar aqui um outro exemplo. Se f de x for raiz cúbica de x,
Agora eu já vou trabalhar um exemplo em que o expoente vai ficar fracionário. Temos que ficar bem atentos, pessoal. Se f de x for igual à raiz cúbica de x, quem é a derivada dessa função? Eu preciso antes lembrar uma propriedade dos radicais para vocês. Não sei se vocês estão lembrados. Se não tiverem, se ligue aqui, ó. Vale a seguinte propriedade. Se eu tenho raiz enésima de a elevado a m, se eu tenho uma raiz, aqui dentro tem um índice, aqui tem uma potência, eu posso transformar essa raiz sempre no expoente fracionário. O índice passa a ser o numerador da fraçãozinha, ou melhor, o expoente aqui de dentro passa a ser o numerador e o índice o denominador. Isso vale indo e vale voltando. Para tirar uma raiz inexata, eu repito a base, o expoente dessa base que está aqui dentro do radicando vira o numerador e o índice da raiz vira o denominador. Então, se eu tenho, por exemplo, raiz cúbica de x elevado a 5, isso é o mesmo que x elevado a 5 sobre 3. Estou relembrando aqui a propriedade, pessoal. Vocês me entenderam? E vale voltando. Se eu tiver, por exemplo, b elevado a 3 sobre 7. Você faz o seguinte, raiz, o denominador vem aqui para dentro, o 7, e você repete b elevado ao numerador. O denominador é sempre o índice é sempre o denominador. O numerador é o expoente é o numerador. Aplicando essa propriedade aqui, ó, como é que eu posso reescrever essa função? F de x igual a raiz cúbica de x. Pessoal, quando o expoentezinho aqui do x não aparece, é porque ele é quanto? Ele é obviamente 1. Então, aplicando essa propriedade explicada aqui, f de x é o mesmo que x elevado a 1 sobre 3. Tá certo? O 1 é o expoentezinho aqui, ele passa a ser o numerador e o índice passa a ser o denominador. Agora que eu tenho um monômiozinho aqui com o expoente, nós podemos, obviamente, derivar aplicando a regra que vimos na aula anterior, que já revimos nessa aula, que diz que se x é elevado a n, sua derivada vai ser quanto? Está a linhazinha aqui dizendo que eu estou derivando. É n que multiplica x elevado a n menos 1. Né? O expoente volta multiplicando e eu diminuo 1 do expoente. Vou botar isso aí na cabeça. O expoente volta multiplicando e eu diminuo 1. Então, quem vai ser... Atenção, vou até mudar a cor aqui para deixar bem claro que agora é que nós vamos derivar. Quem é o f' de x? O expoente volta multiplicando 1/3 vezes x. Aí aqui no expoente você repete o expoente e diminui 1 do expoente. 1/3 menos 1. Se ligaram, pessoal? O expoente volta multiplicando e você diminui 1 do expoente. Como é que eu faço essa subtraçãozinha? Isso aqui é uma subtraçãozinha de fração. A gente aprendeu a fazer isso aqui tirando o M e MC. Vou até fazer aqui do lado para ele trazer só a resposta para cá. Nós estamos diante dessa subtração. 1/3 menos 1. O que é que tem embaixo desse 1? 1. Quem é o MC de 3 e 1? É o próprio 3. Aí você faz 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1 é 1. Menos 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Que dá quanto, pessoal? Repete o de baixo. 1 menos 3 dá menos 2. Portanto, 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Logo, a nossa f' de x, atenção, f' de x é igual. Repete esse 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1, como eu já expliquei aqui, dá menos... Opa, tá muito grande esse menos, deixa eu ajeitar aqui, menos 2 sobre 3. É expoente. Tá mais assim, ó, né, pessoal? Vou ficar bem visívelzinho aqui, ó, menos 2 sobre 3. É o expoente, tá certo? Do x. Entenderam? Eu poderia também fazer essa subtração direto do seguinte modo. Se liga aqui, ó. Isso vale quando eu tenho uma fração e um número. Ou um número e uma fração. Você repete o de baixo e faz, ó, 3 vezes... Você repete o de baixo, multiplica ele pelo número e soma ou diminui com o numerador. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Entenderam? Tanto pode ser tirando o MMC, como pode ser direto aqui. Ora, a nossa variável está na parte de cima com o expoente negativo. Quando isso acontece, o que eu devo fazer? Lembram do item anterior?
quando eu estou aqui, atenção pessoal, quando a gente tem um número aqui, ó, com o expoente negativo, ele desce para mudar o sinal do expoente. É o que nós vamos fazer aqui, pessoal. Veja que legal, ó. Vai ficar como? F' de x igual, na parte de cima já tem 1, na parte de baixo já tem um 3, esse x desce, elevado a 2 terços. O 2 terços está no negativo, passou positivo. Só que lembrem que nossa questão não começa com expoente fracionário, ela começa com um radical. Então, eu não devo terminar com expoente fracionário. Eu devo aplicar essa propriedade aqui voltando. Ó. Portanto, o f' de x vai ser 1 sobre 3 vezes raiz. Aí aqui dentro você coloca o x. Ó, todo expoente fracionário pode virar uma raiz do seguinte modo. A base vem aqui para dentro. O numerador é o expoente da base e o denominador é o índice. Ou seja, a derivada de raiz cúbica de x é 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Vocês me entenderam? Espero que todos tenham entendido. A gente fez o passo a passo aqui bem detalhadinho, explicando com o máximo de calma possível. Tá certo? Claro que vocês precisam ter entendido no momento que eu relembrei essas propriedadezinhas aqui. Contudo, se houverem dúvidas ainda, nós teremos os momentos síncronos e temos também as aulas de CA, né, pessoal? A qualquer hora vocês podem me chamar para tirar dúvida, tá certo? Além do horário específico do CA, a qualquer momento vocês podem me chamar, que assim que eu tiver tempo, a gente esclarece todas as dúvidas. E normalmente, assim que vocês chamam, eu já estou atento ao fato, ok? Beleza? Vamos trabalhar mais um exemplo para ficar cada vez mais claro? Vamos lá. Ver se temos aqui outro exemplo. Quem é a derivada de x sobre raiz cúbica de x? Aqui eu vou transformar no fracionário, passa multiplicando, aplica a propriedade, tá certo? Vamos lá. F de x é o mesmo que, você repete esse x, calma, eu ia dizendo bobagem, pessoal, atenção, deixa eu fazer aqui direitinho, toda calma, não estou derivando ainda não, estou só reescrevendo essa função para ficar com uma única base, porque como aqui é x e aqui é x, dá para fazer isso. Quem é raiz cúbica de x é o mesmo que x elevado a 1 sobre 3 pela propriedade que aprendemos, que aqui tem 1, né? Fica 1 sobre, fica o índice dividido desculpem pessoal, o expoente dividido pelo índice, x elevado a 1 terço. Esse cara que está aqui embaixo, ele pode subir multiplicando com o sinal invertido. Vai ficar como isso aqui, ó. Repete o x que está em cima vezes x elevado a menos 1 terço. Como eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Aqui tem 1, vai ficar 1 menos 1 terço. Que fica quanto? X. Ora, aplicando aquela regrinha que eu disse, você repete o 3 e faz 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Então, essa função aqui eu não derivei, pessoal. Só estou reescrevendo para ficar no jeito de derivar. Ela é a mesma coisa que f de x igual a x elevado a 2 terços. A mesmíssima coisa. Agora sim, nós vamos derivar aplicando a regrinha. Qual é a mesma regra, professor? Vocês lembram? F' de x é igual, o 2 terços volta multiplicando, fica 2 sobre 3, vezes x elevado a 2 terços menos 1. A gente sempre diminui 1 do expoente. Isso vai dar igual a quê? Repete esse 2 terços que está multiplicando, vezes x, aí você efetua essa subtração. Repete o 3 embaixo, aí faz 3 vezes 1, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2 dá menos 1. Se você não conseguir fazer direto, ó, você vem aqui e tira o MMC. Ó. 2 terços menos 1. Aqui embaixo tem 1. O MMC é 3. 3 dividido por 3, 1 vezes 2 é 2. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Repete o 3 e 2 menos 3 é menos 1. Dá o menos 1 terço. Pessoal, como é que a gente faz quando essa potênciazinha está na parte de cima negativa? Ela deve descer e ficar positiva. Então, vai ficar f' de x igual. Repete o 2 em cima, o 3 embaixo e o x desce
elevado a 1/3. E eu devo deixar a resposta, é legal deixar a resposta aqui na forma de expoente fracionário? Não, porque começou com raiz. Então, devo terminar no mesmo padrão que começou. Isso aqui dá igual a quê? A 2/3 raiz. O denominador vem aqui para o índice, raiz cúbica de x. Ó, aqui é 1, x elevado a 1, não precisa botar 1. Tá aqui a derivada da função. Vocês me entenderam, pessoal? Então, vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abração a todos e até a nossa próxima.